Estamos de volta. A taxa de inadimplência de estudantes em relação ao FIES vem crescendo. O governo acredita que, com as facilidades que o financiamento oferece, essa inadimplência não deveria ter aumentado. Por isso, já estuda estratégias para reverter o quadro. Em 2010, o FIES custou para o governo 1 bilhão e 800 milhões de reais, segundo o Ministério da Educação. No ano passado, o número saltou para 32 bilhões de reais. Das vagas que nós temos recebido aqui na instituição, a gente tem falhado em assinar o contrato de cerca de 1/3 delas. Uma medida provisória feita pelo governo alterou as regras do FIES e vai começar a valer em 2018. O objetivo é reduzir a inadimplência que chegou aos 46,5% para garantir a continuidade do programa. Foram criadas 3 modalidades de contrato. A primeira vai destinar 100 mil vagas a famílias que tenham renda per capita de até 3 salários mínimos. Nesta modalidade, os estudantes não vão pagar juros, apenas a correção da inflação e os riscos do financiamento vão ser divididos entre o governo e a universidade, o que não ocorre atualmente. Na modalidade 2, o governo disponibilizou 150 mil vagas para estudantes da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com renda de até 5 salários mínimos. A taxa de juros é de 3% ao ano. A fonte de recursos para o FIES vai vir de fundos constitucionais regionais e o risco de créditos vai ser dos bancos. Na terceira modalidade, além dos fundos constitucionais, o FIES vai ter como fonte de recursos o BNDES. Vai ser destinado a estudantes com renda per capita de até 5 salários mínimos e o risco vai ser integral do banco. Nesta modalidade, ainda não foi decidido de quanto vai ser os juros. A gente entende que não é exatamente a responsabilidade da instituição de ensino de gerir o risco dessa carteira de financiamento. É uma regra que a gente contribua para o FGEDUC e a gente cumpre essa regra plenamente, não é possível não fazê-lo e a gente tem que se adaptar. Vamos ao Giro News dessa edição. Ok, vamos às notícias. O prazo para agendar a perícia no Instituto Nacional de Seguro Social por afastamento de invalidez vai até hoje. O agendamento de revisão do auxílio-doença é obrigatório e deve ser feito exclusivamente pelo telefone 135. Quem não agendar terá o benefício bloqueado. Ao todo, 530 mil benefícios de auxílio-doença serão revisados, além de mais de 1 milhão de aposentadorias por invalidez. O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia vai utilizar tecnologia 3D em pacientes amputados. A técnica já é usada para a confecção de instrumentos médicos usados em pacientes com artrose de ombro do Instituto. Especialistas já se preparam para substituir também braços, pernas e pés amputados, inclusive de crianças. As inscrições para o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, foram prorrogadas e o prazo termina amanhã. No total, são 500 mil vagas em cursos técnicos de formação inicial e continuada. Quem quiser participar precisa ter mais de 15 anos. As aulas são gratuitas tanto nas modalidades à distância quanto a presencial em instituições particulares. O início dos cursos está marcado para 28 de agosto e a duração é de pelo menos 160 horas. Já já estou de volta com outras notícias aqui da região. Fique agora com a entrevista especial de hoje. Amigos, reconhecidamente não é fácil lidar com um orçamento que não cabe no bolso. E a gente tem que aprender a lidar com isso desde criança. Mesada ou não mesada? That's a question. Mas hoje estamos recebendo a psicóloga Andresa Manfredini, ela que é autora de Educação Financeira na Família, esse livro maravilhoso que eu recomendo a você, e nós vamos conversar com ela sobre isso, né? Tudo bem? Uma satisfação tê-la conosco. Prazer, meu. Andresa, é desde criança que a gente aprende ou isso aí só é coisa de adulto? Não, desde criança. Nos dias de hoje, né, a gente vive um consumismo, né, muito grande na nossa sociedade, na nossa vida, e desde cedo as crianças já entram em contato com esse mundo e com o mundo do dinheiro também.
Como é que você e a Ceneide Maria de Oliveira Cerveni, né, que foi parceira de você na obra aqui, Educação Financeira na Família, como é que vocês enfrentam isso? Mesada ou não mesada? Esse é um tema que está... polêmico. Em todas as famílias. Então, a mesada a mesada ou a semanada, né? A mesada é dado por mês, o dinheiro para a criança, e a semanada pode ser dado por semana. Mas tanto a mesada quanto a semanada, elas são formas diferentes de ensinar as crianças a lidar com dinheiro. Somente isso. A mesada e a semanada não podem ser usadas em forma de troca, em condição de troca ou por controle de manipulação do comportamento, né? Elas devem ser exclusivamente para serem ensinadas aos filhos, às crianças ou aos adolescentes como usar o dinheiro. No meu tempo de guria, a primeira coisa que acontecia quando pisava na bola era suspender a mesada. Agora não é assim. Então, a gente com as pesquisas, né, que eu tenho feito desde 2002, tenho pesquisado e notado que o uso do dinheiro na educação dos filhos, ele não deve ser por base de troca. Castigo. Não Castigo, pode. suspender alguma coisa, ou controle de comportamento, né? O dinheiro, ele deve ser usado exclusivamente para a criança entender como usar o dinheiro, para quando chegar na fase adulta, ter mais experiências de fracassos ou de sucessos em relação ao dinheiro e aprender com essas experiências. E o que você acha que seria mais recomendável? Semanada ou mesada? Então, a semanada, ela pode ser usada para crianças de baixa idade, né? De 6 a 8 anos. A partir dos 8, 9 anos já pode dar, acredito que seja recomendável o uso da mesada, porque a mesada é uma vez por mês que a criança recebe o dinheiro. Então, aos 8, 9 anos já tem mais noção de tempo, quantidade de tempo. Então, ela vai ter 30 dias para lidar com esse dinheiro e esperar a próxima forma de receber remuneração da mesada. Agora, é um negócio curioso, né? Porque todo mundo usa a mesada, quem aplica, né? Como uma forma também de corrigir determinados comportamentos. E você está dizendo que é exatamente o contrário. Que a mesada é para fazer o treinamento do dinheiro chegar até o fim do mês ou chegar até o fim da semana. Já para um exercício futuro, né? Um exercício futuro. E muitos pesquisadores, e eu também confirmo isso, quanto mais cedo a criança for ensinada a lidar com o dinheiro, e essa educação se permanecer, ela vai ser um adulto com mais condições de lidar com o dinheiro de uma maneira muito positiva para a sua vida financeira. Andressa, a gente vê hoje, por exemplo, uma preocupação muito grande com essa história de marca, né? A garotada, vamos transpor aqui para o celular, que é o objeto de consumo mais usual, né? Não se contenta em ter o celular, o aparelho. Quer um que tem uma frutinha lá, o outro que tem não sei o quê, aquela coisa do mais caro, né? Será que a semanada e a mesada ajudam a compreender, né? Que a gente vai até um determinado limite e dali para frente não pode mais? Sim, sim. A mesada ajuda, mas a mesada só ajuda se os pais também ajudarem. Em que sentido você diz? No sentido de que a mesada é dada no meio da família, né? Então, os pais é que remuneram os filhos o dinheiro da mesada. Então, os pais também têm que cumprir certas regras na mesada. Então, os pais também precisam entrar em acordo com os filhos de, olha, para que esse dinheiro vai ser usado na mesada, né?
O que os pais vão dar de presentes, vão colaborar com os filhos em dar dinheiro para outras coisas e os filhos poderem organizar esse dinheiro da mesada a realizar os seus sonhos, os seus desejos, de comprar uma bicicleta no final do ano ou de comprar um celular, e que isso leva tempo e que isso precisa de muito sacrifício no sentido de guardar, de poupar o seu dinheiro. O que eu entendi então, tudo isso fica na responsabilidade da mesada. Da mesada. Não tem presente entre pais extra. E filhos. Entre pais e filhos, isso fica de responsabilidade. Os pais também precisam cumprir essa tarefa de conversar e orientar continuamente os filhos, e também os pais precisam se controlar nessa ansiedade de querer presentear o tempo todo os filhos e achar que deve de dar um plus a mais na mesada porque ele teve um bom comportamento, né? Isso não, porque bom comportamento as pessoas devem ter, é obrigação das pessoas, é obrigação ter respeito, ser honesto, e isso não deve ser por dinheiro. Pelo que nós estamos vendo, então, mesada é mesada, não pode ser objeto de compensações e de castigo. Mas eu vou pedir para você falar também sobre os maiores erros praticados pelos pais nesse campo, mas isso fica para o próximo bloco. Já já a Andressa Manfredini estará de volta dando dicas importantes no orçamento familiar, mas sobretudo em relação à participação da criança na divisão dessas despesas e desse orçamento. Já já a gente volta. Projeto Mais Esporte em Caçapava leva qualidade de vida aos idosos. Outros detalhes no próximo bloco. Voltamos já já.